Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas ao Fatos e Relatos. Hoje eu quero começar o vídeo um pouquinho diferente, agradecendo desde já a todos os inscritos e inscritas do canal. Estou muito feliz, a gente agradece muito a todos vocês. E aí então também eu peço dessa vez uma ajuda a vocês, que a gente consiga bater a meta de 500 inscritos ainda esse mês. Então, por favor, se inscreva se ainda não é inscrito, compartilhe muito com grupos e pessoas que vocês achem que gostam e se interessam por esse tipo de conteúdo. Vocês têm sido incríveis. Continuem compartilhando, comentando e se inscrevam. Vamos bater a meta dos 500 inscritos ainda esse mês. Conto com vocês, pessoal. Então, continuando aqui, eu quero dizer a vocês, que neste canal nós abordaremos assuntos sensíveis de diversas naturezas para que você conheça essas histórias. Lembrando que não temos a intenção de chocar nem ofender ninguém, e sim relatar os fatos ocorridos. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve, por favor, aqui no canal, deixa já o seu joinha. Ativa também o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar vídeo novo aqui no YouTube. Agora, depois de todos esses assuntos, vamos para o caso de hoje. Eu apresento a vocês Leonarda Cianciulli. Ela nasceu no dia 18 de abril de 1894, na cidade de Montella, no sul da Itália. Ela era filha de Serafina Marano e Mariano Cianciulli. Porém, existem boatos de que ela não era filha biológica de Mariano Cianciulli, pois existem boatos de que sua mãe, aos 14 anos, teria sofrido um estupro e que ela seria filha deste abuso. É dito pela própria Leonarda em suas memórias que ela teria tido uma infância muito difícil e infeliz. Ela tinha epilepsia e também teria tentado suicídio 2 vezes ainda quando era muito jovem. Ela desde muito jovem já teve um histórico criminoso. Aos 18 anos ela foi presa por roubo. Em 1917, quando ela tinha 23 anos de idade, ela casou-se com Raffaele Pansardi. Ele era um funcionário de cartório e seus pais não aprovaram esse casamento, pois como era algo comum da época, a sua mão já estava prometida a casamento a outro homem. Então, quando a sua mãe soube de seu casamento, é dito pela própria Leonarda que sua mãe a amaldiçoou. E isso ficou marcado na mente dela para sempre, e é uma coisa que a gente vai perceber ao longo da história. A Leonarda Cianciulli desde sempre foi muito supersticiosa. Uma vez ela foi a uma cartomante e essa cartomante disse a ela que ela se casaria e teria muitos filhos, mas que todos eles morreriam. Em suas memórias ela conta que foi visitar uma cigana que fazia leitura de mãos e esta cigana lhe disse que havia prisioneira em um asilo já idosa. A gente vai perceber também que a partir dessas superstições todas, esse é um fato que acontece no decorrer da sua vida. E então, conforme as coisas vão acontecendo em sua vida, mais e mais ela vai acreditando em todas essas profecias sobre si mesma, desde a maldição que ela ouviu de sua mãe, as leituras de mão e a todas as coisas que ela foi ouvindo da cartomante, da cigana, que ela foi encontrando pela sua vida. O seu casamento foi um grande desastre. O Raffaele, ele acabou abandonando o trabalho no cartório e se tornou um alcoólatra, e isso foi, deteriorando a cada dia mais a convivência do casal. Chegou um dado momento que eles se mudaram para Láuria, que fica em Potenza, é a cidade natal do Raffaele. E a sequência de desastres, vamos dizer assim, na sua vida só foi aumentando. Lá na cidade de Láuria, em 1997,
Tianchuli foi presa e condenada a 10 meses de prisão por conta de uma fraude. Quando ela saiu da prisão, eles se mudaram mais uma vez. Dessa vez eles se mudaram para Lacedônia e lá a sua casa acabou destruída por um terremoto. Então como eu reforço, todas as coisas que ela acreditava que de ruim poderiam acontecer na vida dela estavam acontecendo e ela acreditava que tinha a ver com as maldições e as previsões que foram feitas. A vida estava realmente mostrando que as profecias e maldição materna que ela tanto acreditava realmente eram reais e estavam acontecendo com ela, né? Ela acreditava nisso, verdadeiramente. Ela estava tendo uma vida cheia de sofrimentos. Como previu a cartomante lá atrás, ela chegou a ter 17 gestações, né? Ela engravidou 17 vezes, mas dessas 17, 13 ela perdeu. 3 foram em abortos naturais e 10 filhos ela perdeu ainda criança, depois de já nascidos. Em 1930, então, após o terremoto que destruiu a casa deles, eles se mudaram mais uma vez, desta vez para Correggio. Lá, quando eles se mudaram, dessa feita, Leonarda tinha 4 filhos vivos, e que eram a preciosidade dela, principalmente o mais velho, que foi o seu primeiro filho que viveu, né? O Giuseppe. Ela tinha então mais 3 além dele, o Bardio, o Bernardo e a Norma. Ela, a partir de toda o sofrimento e todo o medo e situações maternas que ela tinha passado com as 13 perdas que ela teve, ela acabou se tornando uma mãe super protetora. Então, nessa nova cidade, Leonarda Cianciulli abriu uma pequena loja de roupas usadas. Influenciada e desde sempre muito fascinada por leituras do futuro e adivinhações, é dito que a própria Leonarda tornou-se uma vidente. Ela se aprofundou no estudo do ocultismo e da vidência, da leitura de mão, e acabou ela mesma tornando-se então, como eu disse, uma vidente. Ela recebia muitas mulheres na sua casa a quem ela prestava esses serviços. E então ela acabou adquirindo uma certa popularidade e respeito entre as pessoas da cidade. Como eu disse, principalmente entre as mulheres que iam em busca dela à procura de conselhos, amuletos, amarrações de amor. E tudo isso ela fazia e sempre oferecia também às suas visitas, clientes, né? Bolos, chás, biscoitos. Essa era uma forma receptiva que ela tinha de receber as suas clientes e realizar esse trabalho que ela agora também estava fazendo. Nessa mesma época, o seu casamento, que já ia de mal a pior, ela e Rafael então se separam após mais uma discussão por conta do alcoolismo e da falta de comprometimento dele mesmo com a casa, com as finanças. E então, um dia após essa discussão, ele simplesmente saiu e nunca mais voltou. Mas Leonarda era uma mulher já independente, né? Financeiramente, sempre foi uma mulher muito forte. É dito que ela sempre foi uma mulher muito forte, até mesmo autoritária. Ela não se importou com isso, pois a sua loja de roupas usadas e também o seu trabalho de leitura de mãos estava lhe dando o suficiente para que ela vivesse bem e cuidasse e alimentasse seus filhos. As coisas, pela primeira vez, pela visão dela, pareciam estar indo bem. Até que em 1939, o seu filho Giuseppe, que mais uma vez eu repito, era o seu filho mais querido, estimado e adorado por ela, e ela deixava isso muito claro, né, para ele e para todos, até que ele se alista
para o exército nessa época, em 1939. E isso era prestes, né, a estourar aí a Segunda Guerra Mundial. Então, o fantasma que a acompanhava, né, o que fazia parte dos seus pesadelos por anos, do medo de perder todos os seus filhos, como havia dito lá atrás aquela cigana, retorna assim com uma força imensa e a deixa cega e transtornada, a ponto dela começar a pensar e procurar o que ela podia fazer, né, para mudar aí essa profecia que novamente estava batendo a sua porta. E ela simplesmente chega à conclusão de que a opção, a melhor coisa, o que ela poderia fazer para salvar e proteger seu filho seria fazer sacrifício humano. E então Chunchuli começa a amadurecer a sua ideia, escolhendo as suas vítimas. Ela toma o cuidado de pensar e escolher pessoas já de meia idade, solitárias, né, que viviam sozinha, que não tinham parentes próximos e que tinham alguma quantia em dinheiro. Vale ressaltar que essas escolhas foram de mulheres que ela já conhecia, que como outras pessoas na cidade tinham uma certa confiança e respeito pela Leonarda, pelo tipo de trabalho que ela prestava. E também eram mulheres que já se aconselhavam com ela e já tinha em outros momentos buscado seus serviços. Sua primeira vítima foi Faustina Sete. Ela tinha 73 anos na época e era considerada uma mulher que eles chamavam de solteirona. Ela sempre teve o sonho de se casar. E então ela foi em busca dos serviços da Chunchulia para conseguir encontrar um marido para finalizar os seus dias juntos, né? Assim, para passar os seus dias juntos. Leonarda então disse a ela que ela encontraria esse homem que seria sua alma gêmea em Pola. Pola é uma cidade que era bem distante. E ela disse que ela teria que se mudar para lá para encontrar com esse homem, né? Mas que ela não poderia contar a ninguém que ela estaria indo, porque para que as pessoas não atrapalhassem a sua boa sorte, né? Para que não colocassem mal olhado antes que o seu desejo realmente se realizasse. Ela ainda a convenceu a vender a sua casa, seus móveis e todos os seus bens, e também a convenceu que deveria escrever cartas e cartões postais para seus parentes e amigos e contar que, né, estava feliz agora e tinha encontrado seu amor, mas que essas cartas deveriam ser postadas apenas após ela chegar em Pola. E assim, confiando, né, na amiga e também vidente, confidente, e assim foi que Sete fez. Então, Faustina Sete foi à casa de Chunchuli mais uma vez antes da partida. Ninguém sabia, né, que ela ia partir. E ela foi fazer essa última visita para Leonarda Chunchuli e quando chega lá, Leonarda lhe oferece uma taça de vinho para que comemorassem aí essa boa nova que estava para acontecer na vida da Faustina Sete. Ela aceita, toma esse vinho, mas ela não sabia que esse vinho continha drogas e a partir dali ela fica adormecida e logo depois a Leonarda já coloca em prática os seus planos, matando a Faustina Sete a machadadas e cortando o seu corpo em 9 pedaços. Ela coletou todo o sangue, né, que saiu desse manuseio desse corpo em uma bacia. A Leonarda conta com suas próprias palavras, né, que joguei os pedaços em uma panela, adicionei 7 quilos de soda cáustica que havia comprado para fazer sabão. Misturei tudo até que se dissolvesse em um caldo grosso e escuro, que eu coloquei depois em vários baldes
e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue na bacia, esperei coagular, sequei no forno, triturei, misturei com farinha, leite, ovos, chocolate e um pouco de margarina. E fiz bolos crocantes e saborosos, que servi a mulheres que vinham à minha casa, embora Giuseppe e eu também tenhamos comido. O segundo assassinato ocorreu quase um ano após o primeiro, em 5 de setembro de 1940. Francesca Soavi foi sua segunda vítima. Ela também foi em busca de Cianciulli, em busca dos seus trabalhos. Ela estava à procura de um emprego e Leonarda Cianciulli disse ter encontrado para ela o trabalho perfeito em uma escola em Piacenza. Também foi persuadida a escrever cartas para amigos e familiares contando das suas boas novas e a deixar com a Cianciulli os seus bens, né, para que fossem vendidos por ela e ela então lhe mandaria o dinheiro depois. E assim como aconteceu com Faustina, foi também com Francesca. Antes da partida, ela veio fazer uma última visita, né, a Cianciulli, que lhe ofereceu uma taça de vinho com drogas e logo após ela sofreu as mesmas consequências, sendo assassinada a machadadas. Leonarda fez com o corpo de Francesca o mesmo que havia feito com o corpo de Faustina Sette. Agora então, já mais confiante, em pouco tempo ela escolhe a sua terceira vítima, que também acabaria sendo sua última. A terceira e última, né, vítima de Leonarda Cianciulli foi Virginia Cacioppo. Ela era uma ex-cantora de ópera que fez uma carreira considerável, que viajou cantando por diversos países, mas que agora estava já com mais de 50 anos e estava aposentada. Para ela, Cianciulli prometeu que havia um trabalho em um teatro em Florença. Como com as outras vítimas, ela instruiu a não contar nada a ninguém para que não atrapalhassem o trabalho antes da sua boa sorte se concretizar. Mas Virginia, tão empolgada e feliz que ficou, acabou contando para uma irmã sua. Em 30 de setembro de 1940, Virginia veio então fazer uma última visita a Cianciulli antes da partida. A partir daí, o padrão de assassinato se repetiu. Porém, diferente dos outros, o corpo de Virginia Cacioppo foi derretido para fazer sabão. Leonarda Cianciulli disse que sua carne era branca e gordurosa, que depois de muito tempo fervendo, adicionou um vidro de colônia e depois de muito ferver, conseguiu fazer um sabão cremoso e aceitável. Ela deu barras desse sabão então a vizinhos e conhecidos. Ela também acrescentou que os bolos ficaram muito melhores. Essa mulher era realmente doce. Mas, como eu havia dito, essa última vítima havia contado à sua irmã. E quando ela nunca mais entrou em contato, seus familiares preocupados entraram em contato com as autoridades locais. Não demorou muito para que as investigações recaíssem sobre Leonarda Cianciulli, pois começaram a surgir boatos e as pessoas estranharam o fato dessas 3 mulheres que agora eram consideradas desaparecidas terem partido e terem deixado seus bens para serem vendidos por Leonarda, além do fato de que todas as 3 eram suas clientes e tinham sido vistas antes de desaparecerem em sua casa. Mas é claro que ela negou tudo fortemente, até interrogarem seu filho Giuseppe, que admitiu ter escrito as cartas das vítimas a pedido de sua mãe. E então começaram a acusá-lo de envolvimento no desaparecimento dessas mulheres. Só então, quando ela percebe que o seu filho Giuseppe, o seu filho tão querido,
poderia ser acusado, ela assume que cometeu todos os crimes. E durante horas a fio, ela dá o seu depoimento contando detalhadamente tudo o que ela fez. Ela foi presa logo em seguida e no período de tempo que ela aguardou o julgamento acontecer, ela escreveu as suas memórias em um livro com mais de 700 páginas, onde ela conta toda a sua vida, todas as coisas que ela passou, tudo que ela fez. Em 12 de junho de 1946, se inicia então o seu julgamento. O tribunal estava lotado, tanto dentro quanto fora. Todos queriam ver aquela pequena mulher, ela media 1,50 m, que havia matado e transformado em sabão as suas vítimas. E muitos até duvidavam que ela poderia ter feito tudo aquilo sozinha. Ao que ela claramente tirou as dúvidas de todos, rebatendo argumentos de estudiosos e criminalistas da época, ao deixar claro como ela fez e que se quisessem ela poderia mostrar. É dito que ela mostrou muita frieza e muita ironia em seu julgamento. Em vários momentos ela interrompia e sempre se mostrando muito irônica em vários momentos do julgamento todo, se exaltando bravamente para defender o seu filho Giuseppe, que também estava ali sendo julgado, sempre dizendo que ele não sabia de nada e que ele apenas escreveu as cartas a seu pedido. Assumiu sempre e unicamente toda a culpa para si. Então, alguns dias após o início do seu julgamento, em 20 de junho de 1946, ela foi sentenciada a 30 anos de prisão e a 3 anos no manicômio para tratamento psiquiátrico, sendo considerada parcialmente insana por todas as atrocidades cometidas. Seu filho Giuseppe foi inocentado, pois não haviam provas contra ele. Primeiramente, ela deveria cumprir os 3 anos de tratamento psiquiátrico no manicômio, mas ela nunca saiu de lá, tendo cumprido o seu encarceramento todo lá mesmo no hospital psiquiátrico, até ela morrer em 1970 de um derrame cerebral. Vários dos instrumentos utilizados pela assassina estão até hoje em exposição no Museu de Criminologia em Roma. E é isso, pessoas queridas, esse foi o caso de hoje. Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam essa história da Leonarda Cianciulli, um caso bem perturbador, né? Falem aqui para mim nos comentários, digam o que vocês acham dessa história, desses casos extremos, né, que acontecem pela história. E não se esqueçam, é claro, de deixar aqui o seu joinha se você gostou desse vídeo. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que se interessem por esses temas. Também comentem muito, curtam, não se esqueçam de se inscrever se você ainda não é inscrito. E lembrando que vamos juntos bater a meta dos 500 inscritos, eu conto muito com vocês. Obrigada, até o próximo caso. Tchau, pessoal!